Hoje vamos falar das pessoas que acreditam que tudo que fazem é pecado. Sim, é aquele tipo de pessoa que se perturba por absolutamente qualquer coisa, porque afinal, acreditam que tudo que fazem desagrada a Deus. Geralmente, essas mesmas pessoas também sofrem com problemas de ansiedade, e em alguns casos, essas pessoas acabam se afastando de Deus por isso. Ou seja, ser uma pessoa escrupulosa não é nada saudável para o seu relacionamento com Deus. E eu sei muito bem o quanto é desesperador achar que é incapaz de fazer a vontade de Deus. E para começar o nosso vídeo, vamos primeiramente definir o que é isso, o que é o escrúpulo. Segundo Santo Afonso de Ligório, o escrúpulo não passa de um vão temor de pecar causado por apreensões que não tem motivo algum. Mas de forma resumida, o escrúpulo é uma doença espiritual. Sim, uma doença espiritual, que é causada pelo medo exagerado de pecar. Esse medo causa tormentos e confusões terríveis na alma da pessoa, deixando essa pessoa angustiada e inquieta. O escrúpulo tem a capacidade de nos afastar de Deus e de deturpar a nossa visão sobre Deus, fazendo que o vejamos como um juiz e não como um pai, que apesar de nossas misérias, tem misericórdia de nós. O escrúpulo pode nos levar a achar que somos incapazes de fazer a vontade de Deus, e assim fazer que desistamos de tentar fazer a vontade de Deus. E se você é uma pessoa escrupulosa, se você acha que tudo é pecado, ou simplesmente não sabe o que é pecado ou não, esse vídeo foi feito para você. Então fica até o final. A primeira coisa a se entender sobre os escrúpulos é que eles nascem do exagero. Tudo que é bom pode ser corrompido e o diabo sabe explorar isso muito bem. Um exemplo disso é a gula. Comer é algo bom e essencial para a vida. Mas quando essa necessidade natural se torna um desejo insaciável de comer e beber, levando a pessoa a ter uma alimentação descontrolada e exagerada, comer se torna prejudicial à saúde. E além disso, um pecado. Veja como algo naturalmente bom, que é comer, pode se tornar ruim e prejudicial por conta do exagero. O mesmo acontece com os escrúpulos. Os escrúpulos surgem do exagero da vontade de não pecar e da falta de discernimento do que é pecado ou não. Se o seu problema é não saber se algo que você fez, seja uma ação, uma palavra, um pensamento ou algo que você deixou de fazer é pecado, lembre-se de que o discernimento vem antes de tudo da graça de Deus, que envia o teu Santo Espírito para nos guiar e nos dar discernimento. Então, se você não tem discernimento do que é pecado ou não e isso tá te atrapalhando, peça discernimento ao Espírito Santo. E além disso, se aproxime-se mais de Deus por meio da oração e da leitura da Bíblia, pois assim você saberá bem melhor se o que você fez é pecado. Agora, se o seu problema é o medo exagerado de desagradar a Deus, tenha em mente que querer agradar a Deus é algo nobre e, sem sombra de dúvidas, essencial para fazer a sua vontade, ou seja, é algo extremamente bom. No entanto, o problema é quando esse querer agradar a Deus se torna um medo excessivo de desagradá-lo, a ponto da pessoa achar que tudo que faz é pecado. Isso não significa que não devemos temer a Deus, afinal o temor de Deus é o princípio da sabedoria. No entanto, é fundamental distinguir entre temer a Deus e ter medo de Deus. Sim, existe diferença entre temer a Deus e ter medo de Deus. O temor a Deus é um reconhecimento profundo e humilde de sua soberania e autoridade. Já o medo exagerado de Deus é resultado de uma visão distorcida de sua soberania e autoridade, onde Deus é visto como um juiz impiedoso, pronto para condenar cada erro cometido pela pessoa. Essa mentalidade leva ao desespero, impedindo a pessoa de recorrer à misericórdia divina. Em vez de se arrepender sinceramente e humildemente dos seus pecados e conhecendo a sua miséria, se colocar diante de Deus para pedir perdão, aquele que tem medo dele se desespera perante a sua miséria e perante a Deus, assim como Judas se desesperou. E por fim, acaba ignorando o imenso amor e misericórdia do Senhor. Quem tem medo de Deus dificilmente o enxerga como um pai amoroso que deseja o bem de seus filhos. Sim, Deus é justo e não se agrada quando seguimos pelo caminho errado, assim como um pai não se agrada ao ver os seus filhos seguindo um mau caminho. Mas que o medo da justiça de Deus não te leve a esquecer de sua infinita misericórdia. E talvez esse seja o grande problema do escrupuloso: esquecer a misericórdia de Deus. Na parábola do filho pródigo, um pai tinha 2 filhos. O mais novo pede a sua herança e vai para terras distantes, gastando tudo em vícios e prazeres. Quando ele fica sem nada, pois já gastou tudo em prazeres e em vícios, ele passa fome e muitas necessidades.
Desesperado e arrependido, ele decide voltar para sua casa. E adivinha? Seu pai não o rejeitou, e cheio de misericórdia, ele o recebeu cheio de alegria, fazendo uma grande festa para comemorar o seu retorno. Sim, o pai não o rejeitou, o aceitou de volta, e na verdade, ainda por cima de tudo isso, fez uma festa para ele, para comemorar que ele tenha voltado para casa. Assim é Deus. Sim, Deus é exatamente assim. Deus é misericórdia. Quando o filho volta a ele arrependido, ele não rejeita, pois é misericordioso. Jesus Cristo é a maior prova da misericórdia de Deus. Ele suportou o sofrimento até o último segundo na cruz por você. Então tenha temor a Deus, busque agradar a Deus, se arrependa dos seus pecados, mas não tenha medo de Deus e nem se desespere pelos seus pecados. Tenha em mente que nossa natureza é corrompida e inclinada para o mal, e é impossível ser completamente santo nessa vida. Só quando estivermos do céu junto de Deus que seremos completamente santos. Porém, nessa vida, só o nosso Senhor Jesus Cristo que conseguiu resistir a todo o pecado. E Nossa Senhora, que foi preservada por Deus do mesmo. Então não se desespere. Nunca esqueça que Deus é misericórdia e que o amor que Deus tem por nós é imensurável. Então beleza, agora que a gente já definiu alguns pontos importantes, você já entende o que é o escrúpulo e quais são as suas causas. Então vamos chegar agora no ponto principal desse vídeo, que é como vencer os escrúpulos. Sinceramente, a melhor maneira de vencer os escrúpulos, como qualquer outra tentação, vício ou pecado que você possa estar lutando, é ter em mente que sozinho você não dá conta. Que com suas próprias forças dificilmente você vai conseguir vencer essas tentações. Então a melhor maneira de vencer os escrúpulos é contar com a força de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Se com suas próprias forças é impossível vencer uma tentação, um vício, um pecado, você deixa de contar com suas próprias forças. Simples assim. E conta com as forças de Deus. Mas como fazer isso? Simplesmente rezando. Ah, mas eu já rezo muito e ainda sofro de escrúpulos. Então reze mais. Peça mais a Deus forças para vencer tal tentação todos os dias. Peça que Ele envie o teu Santo Espírito sobre você para que a sua luz possa te guiar, te dar discernimento e expulsar toda a confusão de tua alma. Você também pode rezar o terço todos os dias, tendo em mente que o rosário é uma oração muito poderosa, que sem sombra de dúvidas te ajuda a vencer as tentações. E jamais, jamais, jamais se afaste de Deus. Se aproxime-se cada vez mais dele para poder vencer essas tentações que tanto te perturbam. E assim, você com certeza as vencerá.